Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? João 4, 28 e 29. Tema da semana: Jesus e os excluídos sociais. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom estarmos juntos. Está começando mais um programa Lições da Bíblia. Hoje eu gostaria de começar de forma diferente, gostaria de ler uma história que está no nosso guia de estudos, que serve como introdução para o tema de hoje. A jovem com antecedentes tristes teve 2 filhos fora do casamento no tempo em que estava com 15 anos de idade. Agora estava presa, aguardando julgamento. Seu crime foi ter assassinado uma assistente social que devia levar o seu bebê, a única pessoa a quem ela amava. Sem mãe, pai, marido, qualquer parente ou amigo, ela enfrentava sozinha um futuro ameaçador. Mediante as visitas de um pastor, no entanto, essa jovem aprendeu que, apesar de todos os seus erros, da situação desesperadora e de seu futuro incerto, Cristo a amava e Cristo estava pronto a perdoá-la. Independentemente de como a sociedade a visse, ela conhecia por si mesma agora o eterno amor de Deus. Essa excluída social descobriu o significado e propósito em Deus, agora o seu Senhor. Num Deus que transmitia amor e aceitação, que transcendiam todas as normas e até mesmo os melhores costumes sociais. No programa de hoje, você vai ver como Jesus tratou aqueles que são excluídos socialmente. Para nos ajudar nesse programa, pastor Tarsis Iraídes e pastor Luiz Sena, sejam bem-vindos e eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem para os nossos telespectadores de onde vocês vêm, o que vocês fazem. O pastor Tarsis, a gente já conhece um pouquinho mais, né? Vamos começar pelo pastor Sena, pode ser? Seja bem-vindo, pastor. Ok, pastor. É uma alegria retornar a esse programa, Lições da Bíblia. Eu trabalho na sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui na cidade de São José dos Campos. E nós atendemos cerca de 65 pastores, aos quais eu sou ali um conselheiro para eles, um amigo que dá apoio à família pastoral, e isto tem sido uma grande bênção para o meu ministério e eu creio que para eles também. São 7 escritórios no estado de São Paulo, 7, né, pastor? São 7 escritórios, 7 exatamente. Que administram regiões. Exatamente. E o senhor trabalha em um desses escritórios? Em um desses que fica aqui na cidade de São José dos Campos. Ok, tá, o senhor sua função, o senhor é um conselheiro dos pastores. Conselheiro dos pastores, exatamente. Exatamente. Okay. E essa região nossa aqui engloba desde a cidade de Guarulhos até Bananal. Ok. Seja bem-vindo. Alegria de estarmos juntos. Pastor Tarsis Iraídes. Olá, meu querido amigo. Já nos conhecemos de longa data, né? Foi meio contemporâneo. Fizemos algumas matérias juntos. Algumas matérias juntos, né, no curso teológico. Foi muito bom. Eu trabalho aqui na Novo Tempo mesmo, como segundo tenor do Quarteto Arautos do Rei, e também trabalho na escola bíblica, dando assessoria espiritual às pessoas que ligam lá todos os dias, né, os nossos telespectadores, com as suas dificuldades espirituais. Eles assistem aos nossos programas e muitas vezes eles nos trazem coisas da sua vida e a gente tem esse grande prazer e privilégio de atender essas pessoas. E também escrevendo cursos bíblicos que são enviados aí gratuitamente a todos os nossos telespectadores. Que sensação que deve ser, né? Eu ligo para Novo Tempo pedindo uma orientação espiritual e o pastor Tarsis me atende. É verdade. Que privilégio, né? O privilégio é nosso, na verdade, né? Verdade. De tantas histórias bonitas de transformação de vidas, né? Que Deus tem feito através do ar, né? Verdade. E o Senhor realmente tem atuado no seu povo. Tem uma igreja espiritualmente que está fora das denominações, né? Amém. Mas é uma igreja espiritual forte que está atendendo o convite, o chamado do Senhor a cada dia. Só para lembrar, a gente tem, o senhor falou que é o segundo tenor, né, pastor? Sim. Tem as 4 vozes lá, é o primeiro?
Primeiro tenor, que é a voz mais aguda, né? Que é o nosso querido amigo Osés que faz. E nós temos o segundo tenor, que sou eu, o vosso servo. E temos o barítono, que é o pastor Jairo. E o pastor Milton faz a voz mais grave, né? O baixo. Ok. Pastor Tarsis, é um privilégio estarmos juntos nesses momentos aqui, pastor Luiz Sena. Nós vamos suplicar a presença de Deus nesse momento, pedindo iluminação. Vou pedir ao pastor Sena, pode orar para nós nessa hora? Por favor. Santo Deus e Pai, que a Tua presença continue conosco aqui e que a Tua bênção, Senhor Deus, se estenda a todos os nossos amigos, amigas da TV Novo Tempo, a todos aqueles que estão nos assistindo agora e que eles possam, Deus, como nós também, tirar lições preciosas da Tua Palavra. Amém. Te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Se você deseja conhecer mais do assunto que nós estamos apresentando aqui, esse é o nosso guia de estudos. Você pode ter mais informações sobre esse guia no endereço que está abaixo da sua tela, é só você entrar e aí você pode acompanhar aqui também o que nós discutimos. Eu sempre gosto de lembrar que a base do nosso estudo é a Bíblia, é a Palavra de Deus. O guia é feito dentro da Palavra de Deus. E aqui temos algumas perguntas, de uma forma mais sistemática, a gente amplia o nosso conhecimento. Durante esse trimestre, durante esse período, essa temporada, nós estamos estudando sobre a importância de sermos seguidores do Senhor, discípulos do Senhor. E especificamente, essa semana, nós vemos a inclusão. Exato. Se eu posso assim dizer. É verdade. De pessoas que são discriminadas socialmente, que são vistas de forma diferente, e como Jesus tratou essas pessoas. O interesse que Jesus tinha por elas. E a gente vai descobrir o que nós devemos fazer, como devemos fazer. Podemos começar, que tipo de pessoas eram, como que a Bíblia apresenta, quem eram essas pessoas? Sim, com certeza. Muito bem. No livro de São Mateus, no capítulo 8, e nos versos... é capítulo 9, tá? Capítulo 9, no verso 9 em diante. Nos diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A gente vê aqui que coisa preciosa do Senhor Jesus, né? Ele buscava os excluídos. Ele foi o primeiro ser nesse universo aqui a fazer inclusão. Uma vez que o ser humano, ele se desviou da sua presença, e é Deus quem vai atrás das pessoas a quem Ele quer escolher, né? Então, ou seja, todos, né? Deus veio atrás de todos para a salvação. E nesse sentido a gente vê que o Senhor Jesus, Ele tem uma série de pessoas que Ele vai buscar, de todas as classes, de todos os tipos, de todos os pensamentos, de todos os tipos de emoções. O Senhor vai atrás desses aí para a salvação. O que era ser um publicano no tempo de Jesus? É interessante que o publicano era um cobrador de impostos. A semelhança que acontece hoje, ninguém gosta de cobradores de impostos, né? Mas na época de Cristo, esse publicano, ele não só cobrava impostos do povo judeu, mas ele também era um judeu. Aí talvez então, seja... esse era o problema maior. Até porque ele cobrava impostos dos seus próprios irmãos, vamos falar assim, né? Então existia ali, infelizmente, uma rivalidade muito grande contra os publicanos e, por outro lado, alguns cobravam impostos além do que devia cobrar. Esses publicanos eram tratados com discriminação e rejeição. A gente vê vários exemplos. Me chama a atenção aqui essa ideia que se amplia, né? Publicanos e pecadores. Pecadores. E a outra expressão, que talvez seja o forte desse texto: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Pastor, é interessante que os pecadores,
Se for pensar bem, quem não é pecador? Todos nós somos pecadores, né? Na época de Cristo, os fariseus, principalmente estes, né, que eram doutores da lei, eles consideravam pecadores aqueles que, por exemplo, segundo a visão deles, né, não adquiriram alguma bênção especial de Deus. Por exemplo, doentes, leprosos. A doença estava associada ao pecado. Exatamente, ao pecado, né? E pessoas pobres que não tinham condições de vida, também eles associavam: você é muito pobre, se não tem condição de vida, é porque não recebeu a bênção de Deus, e se não recebeu a bênção de Deus, é porque é um terrível pecador, e Deus então não quer abençoar. Então você percebe que essa lista de excluídos na época de Cristo era enorme, né? Além desses publicanos que nós já citamos, mas tinha uma lista enorme ali. Por outro lado, como já foi mencionado pelo pastor Tarsis, que Cristo veio ali, e ele procura quebrar o preconceito, procura destruir, derrubar as barreiras e obstáculos de uma maneira extraordinária. Talvez aí a facilidade que Jesus tinha de se aproximar, né? Porque aí nós começamos a correr um risco. Quando eu gostei da observação, todos nós nos incluímos de alguma forma no pecadores. Sim. Certo? Sim. Todos temos a mesma necessidade. Elas se diferenciam de acordo com a classe, as escolhas, né, uma série de... mas o Senhor coloca todos num patamar. Sim. E aqui, se há alguém que tem uma necessidade, se há alguém que está sendo discriminado, ou seja, socialmente, eu vou... Exatamente. O que causava essa diferença? Por que o senhor tinha tanta facilidade de se aproximar? O pastor citou uma coisa que eu acho de capital importância, né? Que é justamente a coisa do preconceito, né? Jesus, ele não era preconceituoso para com os seres humanos. Muito pelo contrário, por ser Deus, ele decidiu, por escolha própria, se tornar um ser humano, né? No sentido de nascer num corpo de ser humano, etc., né? Mesmo sendo Deus. Então ele tomou a nossa fragilidade justamente para nos compreender melhor. Então, nesse sentido, abre um leque grandioso e maravilhoso, né? Que Deus, ele não tem preconceito de nada e de ninguém, né? Muito pelo contrário, ele busca salvar, sempre salvar, né? Lógico, é um Deus não só de amor, de justiça também, mas a finalidade principal pela qual ele veio para esse mundo foi justamente salvar os pecadores, né? E esse preconceito, trazendo para o nosso contexto dos nossos dias hoje, a gente tem preconceito de vários tipos de coisas, de vários tipos de pessoas, né? Por exemplo, citar um exemplo pessoal, né? Por exemplo, a minha cor, né? Algumas pessoas têm preconceito com relação à cor negra, né? Eu não tenho nenhum problema com relação a isso, mesmo porque sou negro, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu tive o privilégio de casar com uma loira, por exemplo. Coisa maravilhosa. Entre nós não existe preconceito, entende? Mas eu me lembro, quando eu era mais novo, quando eu a namorava, né? Que às vezes a gente saía por alguns lugares públicos, era complicado. Às vezes as pessoas olhavam assim com restrição, justamente para o nosso relacionamento. Mas Deus não tem preconceitos, porque Deus é salvação, Deus é salvador. E Ele quer sempre fazer o melhor para todos os seres humanos. Nós que vivemos num país livre de múltiplas raças, nós não podemos ter esse preconceito, só para fazer. Exatamente. Pastor Gilmar, um detalhe aqui. Jesus, ele desde quando veio a este mundo, decidiu vir, lógico, né? Antes da fundação dos tempos, né? Quando ele vem, ele já realmente mostrou que ele estava quebrando preconceitos. Por quê? Sendo o rei do universo, ele veio como um bebê num lar humilde, num lar pobre. A gente sabe que até a oferta que Maria foi oferecer não era uma oferta como os ricos ofereciam. Isso, né? Okay? Exatamente. Agora, outro detalhe também... Não era um cordeirinho, era um par de rolas, dois pombinhos. Então, um lar pobre, né? Outro detalhe aqui, por exemplo, Lucas, capítulo 15, me permita ler, pastor? Por favor. Lucas 15, os 2 versos primeiros aqui de Lucas 15, diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu destaco aqui um outro ponto de inclusão. Jesus não só veio em um lar pobre e se misturou com os excluídos sociais, mas ele comia com eles. Essa questão de comer, por exemplo, nós não comemos com qualquer pessoa. No sentido assim, se for meu inimigo, se for alguém que de repente eu não conheço, a gente faz, bom, não vou comer com essa pessoa. É só você ir no restaurante por aí, quantas pessoas comem sozinhas, né? Mas Jesus, ele recebia essas pessoas, ele mostrava o seguinte: eu sou amigo deles, demonstrando de que maneira? Comendo com eles, se alimentando com eles, recebendo em sua casa, né? Ou indo à casa deles. É fantástico esse detalhe aqui. O nosso guia de estudo trouxe algumas frases interessantes que eu gostaria de ressaltar aqui. Por exemplo, muitas vezes sobre a presunção dos excluídos se oculta o vazio emocional, caracterizado pela baixa autoestima. Exatamente. Essa identidade aí continua com frequência, em especial durante a adolescência, as pessoas se rebelam abertamente, tentando estabelecer uma identidade pessoal para compensar a insegurança sentida no coração. Essa identidade é propositadamente estabelecida em oposição aos desejos de quem atua como autoridade para elas, geralmente os pais. Então, Jesus, ao se aproximar, ao comer, está aqui preenchendo vazios emocionais, revelando interesse por essas pessoas, certo? Elevando a autoestima deles. Né? Fica aqui uma mensagem para a gente, que talvez esteja num outro patamar social, né? Não olharmos de forma alguma com discriminação e nos aproximarmos. Sim. Né? Sejam pessoas que sejam excluídas, que tenham feito uma escolha, aí não importa, mas que nos aproximemos delas. Sim. Certo? Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. E aí quero deixar aqui o desafio na volta. Como eu posso ser misericordioso sem atenuar o erro? Como nós podemos demonstrar isso? Ok? Nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o Lições da Bíblia. Voltamos já. Você está acompanhando Lições da Bíblia. Hoje estamos tratando o assunto como Jesus tratou as pessoas que eram excluídas socialmente e como nós, como discípulos, devemos tratar todas as pessoas, inclusive esses que, de alguma forma, a sociedade coloca como excluídos, olha, com discriminação. Como nós podemos agir com misericórdia? Sem, dentro do contexto bíblico, é muito claro que alguns procedimentos são pecado. Como a gente pode ser misericordioso sem atenuar o pecado? Cristo, quando ele veio demonstrar a sua misericórdia como Deus, ele veio trazer essa misericórdia a fim de elevar novamente o ser humano da perda, do pecado, para uma condição melhor, que é a condição ideal de Deus, né? A gente não pode esquecer disso. Então, nós não devemos pensar assim, né? Uma vez que eu estou salvo para sempre. No sentido de que Deus me salvou na cruz e eu posso sair fazendo qualquer tipo de pecados por aí, cometendo qualquer tipo de pecados. Não, o perdão divino é para me reerguer da minha condição de pecado. Eu preciso saber disso. E saindo dessa condição, Deus tem uma vida melhor para mim. Uma vida livre dos problemas todos que essa humanidade enfrenta. Há uma nova vida. Uma nova vida. Há um novo rumo a ser seguido, exatamente, né, pastor? E esse detalhe apresentado pelo pastor Tarsis, justamente no estudo da lição aí, menciona João capítulo 8, de 1 a 11, né? Que é a história da mulher adúltera, né? É uma história que se ouve de vez em quando, né? Conhecida. Mas é interessante que esta mulher adúltera foi pega em flagrante adultério
Mas os acusadores só trouxeram a mulher perante Jesus, o homem não trouxeram. Né? Só como explicação, pastor, para não quero... adultério aqui, a prática sexual fora do compromisso do casamento. Exatamente. Okay. Exatamente. E quando você analisa, vou ler um verso de capítulo 8 aqui. No verso 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. E quando ela ficou em pé no meio de todos, eles perguntam a Jesus o que deveria fazer com aquela mulher. É interessante que Jesus, naquela hora, ele começou a escrever na areia, a história que relata. Ele então disse para eles: quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, porque ela seria apedrejada. Naquela hora, cada um começou a examinar a consciência e foi embora. Só que o que eu destaco aqui é quando Jesus olhou para a mulher, aqui nos últimos versos, no verso 10, assim, ó, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. É justamente isso que o pastor Tarso mencionou, né? Se esta mulher que foi perdoada continuasse na mesma prática, ela viveria eternamente com a pessoa em condenação e, com certeza, passaria por situações semelhantes. Então, essa questão da inclusão, a maneira como Jesus ele se aproximava dos excluídos, ele se aproximava não simplesmente para falar o seguinte: olha, eu estou com você, legal, conta comigo. Não, você tem que ter uma transformação de vida, como você mencionou, pastor, você tem que ser nova criatura. Então, é interessante isso, né? Ou seja, você não pode continuar desse jeito, senão eu não consigo te ajudar na sua autoestima. Você vai ver a vida toda com a sua estima baixa. Esse é um ponto de destaque. Exatamente. Eu acho que aqui é um detalhe importante para a gente ressaltar. Nós estamos falando de interesse de vida. Sim. O Senhor tem interesse de tirá-la do sofrimento. Exatamente. Não é uma questão de mudança, somente de mudança de comportamento. Exatamente. No sentido, não, você vai viver agora bonitinho, direitinho, porque você pode viver bonitinho e direitinho e também, como nós citamos o texto inicial, né, todos somos pecadores, né, e todos necessitamos da graça. O Senhor está preocupado com a felicidade. Exatamente. E a felicidade, que é o vazio emocional que ela tem, havia necessidade de uma mudança de comportamento. Exatamente. Não por aquilo que a sociedade exigia. Exatamente. E essa felicidade, pastor, o mundo, infelizmente, tem pregado uma falsa felicidade, né? No sentido de promover uma libertinagem e não a liberdade real que Deus pode dar para as pessoas, né? E Jesus, ele tinha o remédio certo para a doença espiritual. Para cada tipo de doença espiritual, Jesus tinha um remédio certo, né? Então, nesse caso, ele oferece a oportunidade também dela sair dessa vida que está provocando essas doenças emocionais e doenças espirituais, né? Então, nesse caso, essa palavra de Jesus foi tão interessante porque a gente já encontra ela de uma outra forma na Bíblia, que é Provérbios 28:13, que se nós lermos, você vai ver que é uma coisa tão interessante esse texto de Provérbios, que fala assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, quantas e quantas vezes na nossa experiência espiritual e também nos nossos problemas emocionais, a gente fica pedindo assim, misericórdia, Senhor, né? Eu estou precisando de paz no coração, eu estou precisando de liberdade, persisto, né? Mas a gente persiste naquilo que causa o problema, então você não vai sair do problema. Você tem que deixar aquela prática, aquela ação que causa o seu problema, para aí você realmente ter a misericórdia, né? Então, o segredo da liberdade que Cristo quer trazer a cada um de nós é justamente o confessar, ou seja, você confessa os pecados, você fala tudo para Deus, etc., mas também, seguido disso, exige uma ação de deixar, de abandonar. Havia necessidade dessa mulher entender que a verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer da sua intimidade com alguém estava relacionado
ao programa divino. E qual é o programa divino? Ela deveria ser alguém casada, deveria ter um comprometimento, deveria crescer, porque o seu envolvimento íntimo dentro do princípio bíblico está relacionado a um comprometimento. Exatamente. Então aí há muitas coisas por trás, né? Quando a gente começa a imaginar. Então não é só a questão da mudança de comportamento para aquilo que a sociedade está exigindo. Sim, exatamente. E a gente percebe, pastor, que nessa questão de discipulado, né, o discípulo verdadeiro, ele imita Jesus, de que maneira? Se aproximando dos excluídos, sociais, só que ao mesmo tempo ajudando-os a compreender essa importância da transformação de vida, né? Não é venha como eu vou a Jesus como eu estou, mas em Jesus não permaneço mesmo. E aí entra, pastor, talvez a necessidade que nós temos de não nos colocarmos num pedestal superior e de não querermos, às vezes, que o processo de transformação seja um processo imediato. Da noite para o dia, exatamente. Porque esse é um processo gradativo. Aí entra o que a gente falou, de entrar um pouquinho, conhecer o que ele passa, essa identificação. Exatamente. A gente consegue dessa forma ser misericordioso, que é a nossa questão aqui, sem... Né? Não, você pode continuar do jeito que você está, vivendo do jeito que você... compactuar com o pecado. Né? Aí há outro extremo, eu acredito, que também é aquele que exige por comportamento e que fica fiscalizando. Exatamente. Sim. Tem esse outro extremo. Certo? Que é o indivíduo que olha... Né? São dois, aquele que diz assim, continua do jeito que você está, né? Tudo é aceito, mas também aquele que fica exigindo um comportamento. Deus nos dá liberdade para escolhermos aquilo que a gente quer fazer, né? Ele nos dá a oportunidade de transformação, nos oferece o perdão, só que nós temos a liberdade de escolher ou não. Deus não fica atrás de nós assim, tá vendo? Você agora caiu, não sei o que lá, tal. Não, Deus não age assim com a gente. Nos dá liberdade. É uma liberdade com responsabilidade. Com responsabilidade. Né? Exatamente. Mas Deus nunca vai desprezar se porventura a pessoa caiu. Essa é a questão. Esse é o grande detalhe. Não, Deus vai desprezar, não, olha, vamos reerguê-la novamente. Pastor, o senhor toca num aspecto importante aqui, porque a gente pode ter pessoas que convivam numa comunidade religiosa que tenham visto, né, e a gente vê pessoas, né, todos nós erramos, às vezes alguns erros eles se tornam públicos e se olha com discriminação, parece que a gente coloca às vezes uma marca naquela pessoa para sempre. Sim, né? Ela carrega aquilo para a vida inteira. É um desafio para quem convive em comunidade. Mas que a gente tenha a sensibilidade de não olhar dessa forma. Verdade. E como comunidade estender a mão. Exatamente. Porque há esperança para todas as pessoas. De fato. Né? Em qualquer ambiente. É porque a igreja do Senhor, ela é uma igreja não só inclusiva, mas ela dá a oportunidade para a pessoa encontrar os remédios, né? E ali é um grande hospital para curar as pessoas, literalmente, né? Então a gente precisa, aliás, e outra coisa, quem são as pessoas que fazem parte dessa igreja, que a Bíblia apresenta no livro de Coríntios como sendo um corpo, né? Os membros variados, tal. Ou seja, sou eu, não é a pessoa que está do meu lado. Tem que partir de mim, né? Essa aceitação, essa inclusão, tem que partir da minha pessoa. Se eu começar a fazer, com certeza eu vou influenciar a pessoa que está do meu lado e assim por diante, a coisa vai tomando corpo. E quantas histórias existem, pastor Tarsis, de transformação, que ao longo dos anos, né, você olha para trás, o que o Senhor fez, e talvez nós estejamos falando para você nesse momento, que tem uma história dessas para contar e viu o poder de Deus na sua vida. E talvez nós estejamos falando para você que tem a necessidade de ter uma vida de felicidade, como essa mulher tinha necessidade. Não era só uma questão de mudança de comportamento, mas de vazio. Lembre-se que o Senhor tem interesse em você, que você seja acolhido e assistido por Ele. Eu queria pensar também em nós que fazemos parte de uma comunidade religiosa, que aparentemente não somos excluídos socialmente, né? Pensando no tema que nós estamos estudando, sim, que tenhamos sensibilidade para tratarmos aqueles que erram. Porque quem está em pé
Cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Verdade. Dentro do tema do nosso guia de estudos, nós também encontramos uma história interessante que nos leva, que está em Marcos capítulo 5, verso 1 a 20, que era talvez um estado terrível, né, de um indivíduo que vivia num cemitério. Sim. É isso, pastor Sena? É isso mesmo, é isso mesmo. E aqui nos faz pensar que às vezes o Senhor libertou, né? Ele era um endemoniado, certo? Ele vivia, exatamente, ele vivia nos cemitérios, morava no cemitério, né? Uhum. E infelizmente recebia possessão de espíritos maus. E nesse contexto as pessoas tentaram acorrentá-lo, e ela se desfazia das correntes, enfim, era um terror. Por esse motivo ficava no cemitério, né? Agora, o interessante aqui é que hoje, na atualidade, nós encontramos pessoas, por exemplo, como o guia de estudo menciona aqui, pessoas que, por vezes, são doentes mentais. E tem pessoas assim também. E como discípulos modernos, né, na atualidade, é importante analisar como Jesus tratava dessas pessoas. Se bem que, aqui, pastor, eu penso que esse Gerazeno, né, que via no cemitério, ele tinha sua doença mental, mas além disso... Ele era possesso. Ele era possesso, mas aqui vem mostrando que Jesus, ele, quando viu aquela pessoa, enquanto todos corriam, ele se aproximou, realizou um milagre ali, expulsou aqueles espíritos maus ali, mas a questão é que Jesus se aproximou, entende? Ou seja, quando a gente vê algumas pessoas com doenças mentais ou uma espécie de louco, como algumas pessoas usam essa expressão, né? A tendência é se afastar, né? Mas que Jesus se aproximou dele e procurou ajudá-lo. E ele quis acompanhar Jesus depois. Mais tarde, exatamente. Ele quis acompanhar, o Senhor disse para ele que vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Pastor, às vezes nós confundimos um pouco, não está diretamente no assunto, mas algumas pessoas precisam do tratamento... Exatamente. Profissional. Profissional, psiquiátrico. Né? Porque nós temos o apoio espiritual, exatamente, mas nós temos profissionais que são usados por Deus para tratar exatamente, né, essas pessoas emocionalmente. E às vezes a gente trata tudo como problema espiritual. E nesse ponto a gente acaba falhando também, né? Porque quantas vezes você quer, por exemplo, expulsar um espírito mal da pessoa, sendo que a pessoa está com uma doença mental, não espiritual, né? Agora, aqui, eu gostei de um pensamento do guia de estudo, diz assim, um ponto crucial nessa história é que ninguém, não importa quão insano esteja, quer por possessão demoníaca, doença mental ou uso de drogas, deve ser ignorado. Ok, está aqui. Que todos nós sejamos despertados a ajudarmos essas pessoas e termos a sensibilidade também de tratarmos aquilo que é espiritual e, se houver necessidade, encaminharmos essas pessoas para ajuda profissional. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos retornando para o nosso último bloco do Lições da Bíblia de hoje. Como Jesus tratou aquelas pessoas que eram discriminadas pela sociedade e qual é a minha responsabilidade, qual a responsabilidade de uma comunidade religiosa. E se você assiste o nosso programa e se sente de alguma forma excluído, discriminado por uma prática errada, por uma atitude errada ao longo da vida, que você se sinta aceito, amado por todos nós, né? Podemos dizer por todos nós, que você sinta-se amado, mas acima de tudo pelo Senhor Jesus. Nós encontramos no nosso guia de estudos uma história muito conhecida, está em São João capítulo 4, versos de 5 a 32. Nós só vamos relembrar a história, se vocês quiserem citar 4, né? Isso. 4, 5 a 32, que é a história da mulher samaritana, muito conhecida para aqueles que comumente leem a Bíblia. Que lições aprendemos, principalmente sobre
preconceito, de diferenças de crenças e até de etnia aqui, né, de povo, com a história da mulher samaritana e como Jesus tratou. Então, essa é uma história interessante na Bíblia, né? Porque o Senhor Jesus, ele chegou a um poço, estava com sede, e aí ele se dirige, no momento em que ele estava sozinho, a uma mulher samaritana. Isso não era comum na cultura judaica, né? Dos hebreus, esse contato direto com os samaritanos. Ou seja, os samaritanos eram pessoas excluídas. Por uma série de razões eles foram excluídos. E Jesus, ele quebra essas barreiras entrando em contato com essa mulher. Na verdade, ele não estava querendo água. A gente lendo o texto mais acuradamente, você sabe que ele queria dar a água, que ele chama a água da vida, né? Que ela nunca mais teria sede. Nunca mais teria sede, né? A gente vê aqui uma série de fatores que eram problemas sociais que são quebrados aqui. Sim. O senhor citou um. Acho que a gente poderia explicar por que essa diferença entre Samaria e... os samaritanos e... na realidade, na época das tribos ali de Israel, 10 tribos se separaram, né, de 2 tribos, ficou Judá e Benjamim. As outras 10 se separaram e mudaram o local de adoração. Os judeus todos, os israelitas, adoravam a Deus em Jerusalém. E essas 10 tribos, uma questão de uma briga ali, que agora o tempo é curtinho para mencionar, mas eles passaram a adorar a Deus em Samaria e, ao mesmo tempo, levantando ali imagens, entendeu? Altares, isso, a palavra correta, altares, e passou a ter assim uma separação enorme. E, como já foi mencionado, os samaritanos passou a ser um povo discriminado pelos judeus. Todos israelitas, todos irmãos, mas passou a ter a separação. Todos vieram, né, da mesma linhagem, mesma linhagem. Exatamente, isso. Mas foi uma questão de adoração naquele período ali, né? Ok, então nós temos aqui um problema muito sério. Além dessa questão do samaritano, a gente tem Jesus conversando com uma mulher. Exatamente, né? exatamente. Então a gente tem Jesus rompendo isso, né? Quebrando esse preconceito. Um tabu, né, que existia, né? Um preconceito seria melhor. Como isso se aplica para aquele que apresenta, que quer ser um discípulo hoje? Que lições que a gente vai tirando aqui? Eu tenho que pensar, pastor, eu não sei em relação, né, ao povo de Deus em geral, mas muitas vezes, quando nós estamos na igreja, já aconteceu isso comigo, estava pregando dia de batismo, aí entrou um rapaz, todo com piercings, cabelo espetado, assim e tal, né? É um filho de Deus também. Mas quando entrou assim, os trajes dele, as tatuagens, todo mundo olhou e chamou a atenção, né? Aí eu pensei comigo, né? O que nós podemos fazer para que essa pessoa entenda que Deus o ama e que nós também o amamos? Então, ainda que nós estejamos vestidos diferentes. Exatamente, exatamente. Exatamente. Que causou impacto na hora, assim, sabe? A gente nunca tinha presenciado, né? É nesse ponto que o discipulado, ele tem que fazer a diferença na vida das pessoas. O discípulo, melhor dizendo, tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Ou seja, aquele que é um seguidor de Jesus precisa ter essa... Ou seja, essa pessoa é um filho de Deus, que Deus o ama, Jesus morreu por ele, e eu, como discípulo, tenho que fazer algo para que ele entenda o amor de Deus. Exatamente. Com relação a isso, pastor, um dos problemas maiores que ocorrem com relação a uma pessoa que não conhece uma fé, por exemplo, e chega, por exemplo, numa igreja para procurar alimento, né? Procurar a resolução dos seus problemas, e ela chega lá e não encontra aquele ambiente aberto para que ela realmente possa ter esse tipo de ajuda, né? Então, as pessoas muitas vezes não sorriem, as pessoas não lhe dão atenção. Então, como é que elas vão entrar e se sentirem bem num local como esse, se elas não têm um ambiente propício para serem aceitas, né? Para serem amadas, elas querem se sentir amadas, né? E muitas vezes no meu trabalho, curiosamente, a gente atende N tipo de pessoas, né? E às vezes aparecem pessoas lá embriagadas, às vezes até drogadas. Você tem que dar atenção para essas pessoas, porque elas estão ali para receberem a palavra de Deus.
Que coisa maravilhosa, muitas vezes atendendo esse tipo de pessoa, a gente vê assim, isso é no dia a dia. Você vê que as pessoas que às vezes tiveram uma palavra ali no início, fatalmente elas vão para um apelo para aceitar Jesus no final. Então esse é o trabalho de um discipulador, né? Nós, às vezes, pastor Tarsis, nós duvidamos, pastor Tarsis, do poder que Deus tem para transformar. Exatamente. Nós não acreditamos nessa transformação. É verdade. Nós temos dificuldade de entender isso. Quando você está falando aqui, eu fico pensando, né? Quantos talvez estejam nos ouvindo, nos assistindo hoje e têm no coração uma necessidade, gostariam de mudar de atitude, né? Lutam, por exemplo, contra um vício e gostariam de mudar. E às vezes nós olhamos para essas pessoas e não vemos, sabe, o poder transformador. É porque assim, tem um detalhe muito importante. Deus esquece, o ser humano não esquece. A Bíblia nos ensina que Deus esquece os nossos pecados, Ele apaga completamente, né? Lança lá nas profundezas do mar, né? Esquece. O ser humano não esquece, ele fica lembrando o tempo inteiro, né? E às vezes até a própria pessoa tentada e caída não consegue esquecer, porque ela fica pensando assim, os meus pecados, quantas vezes também eu caí nos meus problemas, né? E eu tentei sair e não consegui, também vou me entregar. Mas não se entregue, né? Não se entregue. Vá à frente, lute com o Senhor Jesus que você vai vencer. Você está tocando um aspecto que eu anotei até uma frase que a gente conversou em off aqui, Sim. Que você falou, não excluído, mas escolhido. Exatamente. Né? Que entra no aspecto de, o Senhor já fez a sua escolha. Exatamente. Mas agora há outra escolha. E a pessoa, né, pastor? A pessoa tem que escolher. Porque também. Você está colocando, às vezes ele não esquece, ele fica com um sentimento de culpa, acha que não pode, acha que não consegue. Exatamente. De alguma forma, às vezes não encontra acolhida, que é o que a gente está conversando aqui. Mas o que a pessoa pode fazer? Se ela tem, o que ela pode fazer? Eu penso nesse contexto que Deus já escolheu. Aquela pessoa que é excluída, ela precisa de fato aceitar. Agora, essa questão de se entregar a Cristo sem reservas, Senhor, eu estou aqui, olha, eu me sinto excluído, me sinto com a minha autoestima baixa, eu não estou bem, mas eu quero me entregar ao Senhor. Tive uma vida... Isso, uma vida totalmente fora dos padrões sociais. Fiz escolhas equivocadas. Exatamente. Quantos nós talvez estejamos falando hoje que fizeram escolhas equivocadas? Né? Pastor, eu realizo como equipe um trabalho no presídio em Tremembé. E quando nós vamos lá, a gente vê ali vários que estão ali porque fizeram escolhas erradas. Mas quando a gente vai lá pregar a palavra de Deus para eles, quantos vão à capela do presídio ali, ouvir a palavra de Deus? Alguns foram até batizados. Eles continuam lá no presídio, mas estão ali agora fazendo um trabalho de discipulado também. Então a pessoa tem que crer que Deus tem poder para transformar vidas e se entregar. Essa é a questão, se entregar sem reservas, né? Sem ficar olhando para o passado, né? Foi o que mencionou bem, né? Eu não posso ficar olhando para o meu passado, eu tenho que olhar para o presente, daqui para frente. E para aqueles que duvidam do poder transformador, eu fui pastor de uma comunidade no interior de Santa Catarina e eles faziam um trabalho também, viu, pastor? E nós tivemos alegria, era o início do meu ministério, e tivemos a alegria de batizar. Sim. E hoje de encontrar uma pessoa dessas, que foi, né, eu fiquei lá um período muito curto, que é um cristão, pagou a sua pena, cumpriu né, o que se exigia, hoje é um cristão, reconstruiu sua família, vive em paz e feliz. Então, nós não podemos duvidar do poder transformador do Senhor, né? Eu queria que nós analisássemos um pouquinho um texto que me chamou muita atenção, que está no nosso guia. Queria que vocês analisassem. Oséias capítulo 6, verso 6, nos traz aqui o pensamento, a necessidade de o que nós devemos fazer. Qual é a nossa atitude? Oséias capítulo 6 e o verso 6. Vocês poderiam, por favor, explicar esse texto
aqui, deixa eu achar aqui, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Sabe que a gente lembra pela musiquinha que a gente aprendeu. Eu ensinei essa música muitas vezes. Você ensinou essa música? Sim. Um outro dia, quem sabe, a gente ensina aqui no Novo Tempo. Você ensina, né? A gente aprende a decorar os livros com a musiquinha, né? Exatamente. Onde que está, o cérebro busca a música aqui. Com certeza. 6, verso 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Muito bem. Esse texto aqui, ele fala de uma das realidades do cristianismo, né? Ou seja, no passado havia um santuário aqui na Terra e era exigido nesse santuário para que se realizasse o culto e todas as outras coisas, era exigido o sacrifício de cordeiros, que é chamado aqui de holocaustos. Então, quando o cordeiro era morto, era literalmente o perdão dos pecados para o pecador, né? Para uma nova vida. Só que essas coisas aqui simplesmente prefiguravam o quê? As realidades reais da salvação que Cristo, que é o nosso Deus, veio fazer para o ser humano. E os judeus, eles acabaram perdendo esse sentido do que simbolizavam essas coisas, essas ações. E eles começaram agora a pensar nos sacrifícios e nos holocaustos por eles mesmos, esqueceram o significado. Então, aquelas coisas do dia a dia, como perdoar as pessoas, como aceitá-las, como buscá-las, trabalhar com elas para a transformação, eles pararam de deixar de fazer e começaram a exigir coisas muito grandes para que o pecador fizesse em prol da salvação. Então, nesse sentido, eles perderam o significado real do que seriam os sacrifícios, né? Então Deus fala assim, eu quero misericórdia e não sacrifícios. E pastor, um detalhe aqui, o sacrifício também era um ato de adoração, né? Quando levava o cordeiro para ser oferecido, era um ato de adoração, né? Hoje, os cristãos adoram a Deus em qualquer lugar, mas tem a igreja um lugar para adorar. Em outras palavras, quando nós entramos na igreja para adorar, por que nós estamos adorando a Deus? Somente para sermos salvos? Ou estamos ali para aprender com Deus a ter misericórdia para os outros? Em outras palavras, se a minha adoração a Deus não está mudando a minha vida para ser misericordioso para com os excluídos, alguma coisa está errada na minha compreensão de adoração. Aliás, pastor, nós estamos falando aqui de exclusão, enfim, de todas essas coisas desde o início, e a gente não pode esquecer que todos esses preconceitos tratados aqui eram preconceitos sociais, mas também espirituais, de uma nação que buscava a Deus, de uma nação que rendia culto ao Senhor. Então, trazendo para os dias de hoje, a gente pode pensar assim, era uma igreja que era preconceituosa. Preconceitos têm uma origem espiritual. Exatamente, também, espiritual. Porque aquele que se aproxima do Senhor não será preconceituoso. Exatamente. Aliás, você tocou num ponto fundamental, até anotei aqui assim, quanto mais próximo a gente está de Cristo, mais próximo a gente fica das pessoas. E a nossa distância das pessoas é uma evidência de que nós estamos muito distantes de Deus. Ok. Podemos sublinhar essa frase, né? Sim. Quanto mais distantes nós estamos das pessoas, revela que nós estamos distantes de Deus. Eu espero que esses momentos que nós passamos juntos aqui tenham feito diferença na sua vida. Que você seja um discípulo de Jesus, que se interesse pelas pessoas. E se você se sente um excluído, não esqueça, nenhum excluído social deixa de ser escolhido por Deus. Nós vamos orar nesse momento, suplicar que Ele atue sobre a nossa vida e que, se alguém tem alguma necessidade nesse momento, sinta-se acolhido pelo Senhor também. Vamos fazer uma prece a Deus. Pastor Tarsis, pode orar? Sim. Por favor. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estudamos esse assunto tão importante. Amém. Que o Senhor coloque em nosso coração a necessidade de olharmos para as pessoas com os Teus olhos, de podermos ajudá-las nas suas reais necessidades. Amém. E especialmente
aos nossos telespectadores que estão nos ouvindo, nos vendo nesse momento, eles sentiram essa necessidade, Senhor, de poder se jogar literalmente nos teus braços de amor, que eles sejam aceitos pelo Senhor Jesus, Amém. porque o Senhor nos ama profundamente e é nesse amor que nós nos apegamos, porque nós temos segurança desse amor por promessas eternas descritas na Tua Palavra. Amém. Oramos agradecidos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Tarsis, pastor Luiz Sena. Obrigado a você que esteve com a gente. Que pena que acabou, mas a gente se encontra no próximo programa Lições da Bíblia, aqui na Novo Tempo. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço.